Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje, como foi mencionado no vídeo anterior, a gente vai estar vendo um pouquinho de banco de dados utilizando TypeScript. Nessa aula, vou estar apresentando para vocês a biblioteca Sequelize. Ela é a que eu mais utilizo e que tenho mais domínio aí para interação com banco de dados, principalmente aí banco de dados relacional. Mas futuramente, em outras aulas, eu posso estar trazendo outras bibliotecas, como o TypeORM ou o próprio Next. Perdão, o Nex, que é outra biblioteca aí para interação com banco de dados. O Sequelize, como eu mencionei, ele é voltado para banco de dados relacional, porém a gente consegue utilizar também em bancos não relacionais, mas não é muito recomendado. O foco dele é mais banco de dados. Então, da aula anterior para essa, o que eu fiz foi o seguinte: eu instalei essas três dependências, a dependência de Postgres, Reflect Metadata, Sequelize e Sequelize TypeScript. A biblioteca de Postgres é justamente para a gente ter acesso ao nosso banco de dados, que no caso dessa aula vai ser Postgres. Reflect Metadata é uma biblioteca recomendada pela documentação do Sequelize para ser utilizada, principalmente quando a gente está trabalhando com TypeScript. E instalei aqui também o Sequelize CLI, que é uma forma da gente interagir com o nosso banco de dados via terminal, beleza? Já logo de início, vou falando aqui que essa aula é totalmente introdutória, né, como as aulas anteriores. Então aqui a gente não vai ver nada muito complexo, é realmente para quem está tendo dificuldade em configurar um projeto pessoal. Eu vejo que a transição da utilização do Sequelize no Node puro, né, JavaScript, ela é bem complicada no início, quando você está migrando para TypeScript. Então o foco aqui é realmente ajudar a configurar inicialmente o seu projeto. Depois vão vir aulas de Docker, aulas com Postgres, aulas com outras bibliotecas, comparação entre elas. Inicialmente, a ideia é ser um conteúdo totalmente introdutório. Então, beleza. Criei aqui também um arquivinho chamado sequelize.js. Aqui é onde vai ficar as nossas configurações para a gente estar acessando o nosso banco. E beleza. Logo de início, eu queria deixar uma coisa bem clara. Aqui a gente está trabalhando com bibliotecas diferentes, Sequelize, Sequelize CLI. A gente consegue trabalhar com bancos de dados em TypeScript sem utilizar o Sequelize CLI. Perfeitamente. O Sequelize CLI ele é para quê? Para a gente interagir via terminal com o nosso banco de dados. Por exemplo, vou criar uma database, vou deletar uma database, vou rodar uma migration. O que são migrations? Isso eu vou explicar mais para frente. Mas migrations basicamente são alterações de estrutura de banco. Então, alterar o nome de uma tabela, alterar o nome de uma coluna, adicionar coluna em uma tabela. Ou então vou rodar seeder, né? Que são ali alguns dados para a gente popular o nosso banco de dados. Tudo isso a gente vai rodar via terminal, né, com comandos do Sequelize e CLI. Então, esse arquivinho aqui nada mais é do que a forma do Sequelize e CLI se comunicar com o nosso banco. É diferente dessa biblioteca Sequelize, dessa Sequelize TypeScript. Elas é que vão fazer o nosso código interagir com o banco de dados. Então, se eu for montar uma API e nessa API tiver ali a criação de usuário, essa interação entre a nossa API e o banco será realizada pelo Sequelize puro, só o Sequelize. E o Sequelize TypeScript, né, basicamente. Então, por que que eu estou enfatizando, né, essa diferença? Porque o que a galera tem muita dificuldade de início é justamente em diferenciar essas duas bibliotecas, né, a funcionalidade entre as duas. Confunde muito o Sequelize CLI com o Sequelize e acha que os dois têm a mesma finalidade, enfim, sendo que são finalidades bem distintas. E a forma delas se comunicarem com o banco de dados, novamente, são parecidas, mas no final das contas é diferente também. Então, o Sequelize CLI ele vai se comunicar através de um arquivo JS. A gente consegue utilizar um .ts para se comunicar via o Sequelize CLI? Perfeitamente, a gente consegue. Porém, todo arquivo TypeScript que a gente gerar, a gente vai querer buildar ele depois, vai querer transformar no arquivo JS. E a dor de cabeça de você querer
configurar o Sequelize para se comunicar com JS, com JavaScript, com TS, quando a gente está trabalhando em ambiente de produção, não compensa isso. Então, o que que eu geralmente faço? Eu gero um arquivo sequelize.js para o nosso Sequelize CLI, para a gente rodar aqui os comandinhos via terminal. E utilizo ali um arquivo Sequelize TypeScript, ou um arquivo database.ts, ou um arquivo banco de dados.ts ou postgres.ts, para o nosso Sequelize se comunicar com o nosso banco. Vocês vão ver que as configurações são bem parecidas, né? Dialeto, host, database, senha, username, são bem parecidos, mas a forma de um se comunicar com o outro é diferente. Esse arquivo que a gente vai gerar aqui dentro, ele pode depois se tornar um arquivo JS e a sua funcionalidade não vai ser alterada, diferente aqui do Sequelize JS. E é aquilo que eu tinha comentado, a gente até consegue, né, utilizar o mesmo arquivo, mas eu acho muita dor de cabeça, né? Enfim, isso daqui parte um pouco da preferência de cada um. Então, sem enrolar demais, né? Já foi uma introdução bem grande para esse vídeo. Vamos dar início aqui, né, à nossa configuração do Sequelize. Então, a primeira coisa que eu faço é rodar aqui o Sequelize init, Sequelize init. Ele vai gerar aqui nosso arquivo de configuração, migrations, models e seeds, beleza. Só que isso daqui eu gostaria que tivesse tudo dentro da pasta source. Então, o que que eu faço? Eu vou copiar aqui, vou jogar para dentro de source, beleza? Vou alterar o nome aqui para db, criar uma pastazinha, né? Vou jogar tudo isso dentro de db, beleza. A pasta config, eu já criei um arquivo de configuração, né? Então não vou precisar, mas só para mostrar para vocês, né? O default dele é basicamente o que a gente tem no outro arquivo. Então a gente tem username, password, database, host, select, as mesmas coisas aqui, só que ele diferencia, né, por ambiente. Então, ambiente de desenvolvimento, ambiente de teste, ambiente de produção, e que é o ideal. Porém, eu vou ensinar de uma forma mais eficiente, né, a gente fazer essa configuração, provavelmente aí numa aula de projeto, enfim. Por enquanto, isso daqui já vai dar conta pra gente. Vou mudar aqui para aula Sequelize, beleza. Eu estou com um Postgres rodando em um Docker, em um container Docker. E vou aqui fazer mais uma coisa. A gente pegou os arquivos, mudou de lugar, mudou de nome, mudou de pasta. Como o Sequelize CLI vai reconhecer isso? A gente tem um arquivo que se chama .sequelize rc. Ele é do tipo JavaScript, tanto que a gente vai usar aqui um const require, const path igual a require path, beleza? E ele espera que a gente exporte o caminho dos arquivos, das pastas que ele gerou. Entre elas, o nosso arquivo de configuração. Então, config, né, que é o nosso arquivo de configuração, né, daquele config.js, .json, perdão, a gente vai chamar aqui um path.resolve. Ele está no nosso diretório local, né, então vai ser o ponto sequelize.js. Beleza. Isso daqui já vai fazer o nosso Sequelize reconhecer o nosso arquivo sequelize.js. Então, se eu rodar yarn sequelize db create, o que ele vai fazer? Ele vai acessar o meu localhost, vai procurar na porta padrão, né, do Postgres. Então, através aqui do dialeto, ele sabe que a porta padrão do Postgres é a 5432, que eu inclusive posso definir aqui, né? Vou deixar mais evidente. Port 5432. Faltou um vírgula aqui. Beleza? Deixa eu deixar padrãozinho. Ele vai pegar essa database aula Sequelize, vai utilizar aí o username e senha que eu defini, né, para o meu banco. E quando eu executei, ele rodou bonitinho aqui pra gente e criou a database. Beleza. Nosso Sequelize CLI ele já está se comunicando com o nosso banco de dados. Perfeito. É isso que a gente queria. Faltou aqui incluir
o nosso arquivo de models. Faltou a gente incluir também o caminho das models, seeds e das migrations. Então, como é um nome composto, né, que é models path, a gente utiliza aí as aspas, né. Vou copiar aqui, path.resolve. Path.resolve, no caso vai ser a pasta src, dentro de db, a pasta models, beleza? Vou copiar aqui, né, pra gente adiantar o serviço. Então, models path é seeders path, tá na pasta seeders. E a pasta migrations. Aqui, migrations. Beleza. Nosso Sequelize CLI já reconhece cada pasta do jeito que a gente configurou bonitinho. Agora, o que a gente vai fazer? Só para adiantar bastante aqui o serviço, né? Como eu comentei, é aula totalmente introdutória. Eu vou rodar aqui o comando para gerar uma migration para gente. Então, yai Sequelize migrate generate menos name igual create table user. Isso aqui é uma recomendação, né? Sempre passar essa flag menos name e informar o que aquela migration vai estar executando. Se vai ser uma alteração de tabela, se vai ser alteração de nome de coluna, só para quando algum desenvolvedor for dar uma olhada naquela migration, saber exatamente do que ela se trata. Então, vou rodar aqui. Acho que eu errei o comando, é migration. Migration. Beleza, ele gerou aqui a nossa migration na pasta que a gente tinha informado. E beleza, ele gerou aqui o nosso arquivo com timestamp. Então isso daqui é importante todo mundo saber e ficar atento. Nunca alterar o timestamp das migrations, porque é assim que o Sequelize entende quando que começa, né, as migrations e quando termina, porque a ideia é executar uma por uma, né, da primeira que foi gerada para a última, e vice-versa, né? Caso você queira fazer um rollback, ele vai pegar da última até a primeira. Então essa sequência é muito importante a gente manter, beleza? Aqui ele já dá um exemplo, né, de criar uma tabela. Eu vou usar esse mesmo exemplo, né, pra gente adiantar, ó, senão ela vai ficar muito grande. Então eu vou copiar aqui, vou adicionar aqui um return. Então essa função vai retornar um quero interface create table. O nome da tabela vai ser user apenas. E por enquanto vai ter apenas um ID. É isso. Aqui vocês podem observar que ele gerou para mim um up e um down. Vou tirar esse sync que a gente não vai estar usando. Melhor, vou deixar aqui do jeito que o Sequelize me recomendou. Mesma coisa, retorne. Aqui, o que ele vai fazer? Eu tinha comentado que a ideia da migration é criar e você pode fazer um rollback. De repente, uma migration que você fez destruiu o seu banco. Não sei. Você pode fazer um rollback, você pode voltar àquela migration. Então a ideia, a gente tem um up, né, e um down. Vocês viram que isso daqui tá do jeito que o Sequelize criou pra gente, porque isso é o recomendado. O up, ele vai fazer ali a alteração, seja ela criar uma tabela, alterar nome de coluna, alterar o tipo de uma coluna. E o down, ele vai desfazer essa alteração. Tranquilo? Então, muita atenção nisso. Agora que eu já tenho a minha configuração do Sequelize e já tenho uma migration, eu consigo rodar essa migration. db migrate. Beleza, ele executou a nossa migration, create table. E agora eu vou mostrar para vocês como que isso fica no banco de dados. Beleza? Já estou aqui no meu gerenciador de banco de dados, né? E a gente consegue enxergar que foi gerado nosso database, é o Sequelize, né? E dentro dela a gente tem duas tabelas. Uma que a gente criou, né? A tabela usuário, apenas ali com ID, e essa Sequelize Meta. Essa Sequelize, o que ela tem em si? Ela contém todas as migrations que foram rodadas. É assim que ela sabe
quais migrations foram rodadas, quais que não foram. E aqui está mais um motivo, né, para a gente não alterar o nome do arquivo, né, não alterar o timestamp, não alterar o nome do arquivo lá das migrations, porque no banco fica salvo o nome exato. Se a gente for lá e alterar o nome desse arquivo, essa alteração ela não é percebida pelo Sequelize. Então ele entende que é uma migration diferente. Na hora de dar rollback, ele vai tentar dar rollback numa migration que não existe, num arquivo que não existe. E quando for tentar executar uma migration, ele vai ver que existe um arquivo diferente e vai tentar executar aquela migration de novo. O que, enfim, vai acabar gerando aí um erro. Por hoje, eu vou finalizar o vídeo aqui, porque eu vi que já passou dos 13, 14 minutos. Então, para o vídeo não se estender tanto, eu vou parar por aqui, né? É o suficiente para vocês fazerem aí no projetinho de vocês, no tempo livre. E no próximo vídeo, efetivamente, eu vou mostrar como que a gente interage através de uma API com o nosso banco, utilizando ali o Sequelize. Hoje foi apenas Sequelize CLI, mas eu espero ter tirado todas as dúvidas, né, de vocês referente à conexão com o banco. E caso o comando do Sequelize CLI não esteja executando, ou mostre que executou, mas não esteja realizando nenhuma ação, por exemplo, você rodou ali yarn db create, por exemplo, e o seu banco não foi criado, sua database não foi criada, o que pode ser, que muito provavelmente vai ser, é a versão do Node. Então, as versões mais recentes do Sequelize, se você utilizar ali a versão 12 do Node, ele vai executar o comando, mas não vai acontecer nada. Ele vai falar, beleza, executou com sucesso, mas não vai acontecer nada. Então, fique atento, né, à questão do versionamento do Node e do Sequelize. E por hoje é isso, galera. Até o próximo vídeo.